maravilhoso, porque é um reino de justiça, um reino de fidelidade que Ele tem para conosco. Vamos, nessa noite, abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Só lembrar aos pais com crianças até 4 anos que você pode ter o apoio do berçário. Êxodo capítulo 12, nós estamos fazendo a leitura anual, temos 31 pessoas no grupo, os leitores da Bíblia, e lá nós temos aprendido bastante a respeito do que o Senhor fez desde a criação do mundo. E nessa semana estamos aí lendo Êxodo, e já chegando no final também de Êxodo, e como foi dito aos irmãos o ano passado, nós acompanharíamos nas exposições bíblicas a leitura bíblica anual. Então, por isso, nós vamos meditar nessa noite em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 28, e depois vamos meditar no que o Senhor tem para nós nessa noite. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Aqui começaria uma nova contagem, um novo calendário para o povo de Deus. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ou seja, quando estivesse para entardecendo, esse cordeiro seria sacrificado. É isso que o texto diz. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na viga. Então, nas laterais da porta e também na viga da porta, eles passariam o sangue do cordeiro naquele dia. Nas casas em que comerem, então toda casa que vocês forem comer, estarão todos ali dentro da casa e passarão o sangue na porta. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Pães asmos é pão sem fermento. Talvez você pode ir no mercado, tem geralmente aqueles pãezinhos que a gente come com patê, sabe? Ele é fininho assim, oco por dentro também, você corta ele ali, você põe um patezinho e come. Aquilo é uma espécie de pães asmo, ou seja, não tem um pão asmo, ele não tem fermento. Tá? Então era para comer daquele jeito e com ervas amargas. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos tingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, Deus passaria matando os primogênitos, mas na casa em que tivesse o povo reunido, comendo aquela noite, com o sangue passado na porta, quando Deus visse o sangue, aquela casa não sofreria dano algum por causa do sangue do cordeiro.
Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer, ou seja, o 7º dia que seria descanso. Eles não cuidariam de nenhuma outra coisa, a não ser o que estivesse, que diz respeito a comer ou beber, as necessidades dele. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21, e o dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino quanto também o natural na terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga das portas e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor daquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardar, pois, por estatuto perpétuo para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram aos filhos de Israel, e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Arão, assim fizeram. Meus irmãos, nós temos aqui então a instituição da Páscoa. E o que isso pode nos ajudar e nos abençoar hoje? Já fazia 430 anos, o Cláudio, seminarista hoje pela manhã, ainda falou sobre isso, citou isso na liturgia de manhã. Eles estavam há cerca de 430 anos na escravidão. E agora Deus estava livrando o povo da escravidão. A Páscoa ela foi instituída para marcar este acontecimento. A saída da escravidão. Um povo que estava sofrendo, mas que agora não mais sofreria. Um povo que tinha um senhor carrasco, que era Faraó, mas agora teria um senhor bondoso e cuidadoso, que cuidaria deles para a vida eterna. E nós sabemos que tudo isso já apontava para Cristo Jesus. Quando Deus diz a Moisés para falar ao povo, ele diz para separar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, pegar o sangue e passar ali nas portas. E tudo o que aconteceu naquela noite dentro da casa, ou seja, não aconteceu, melhor dizendo, a destruição que Deus levou sobre o Egito, não aconteceu nas casas, não foi por causa da bondade do povo, não foi por causa da oração do povo, não foi por causa de nada do povo, mas por causa do cordeiro. E nós sabemos que esse cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Cristo Jesus. Em João 1, capítulo 1, versículo 29, João Batista, está registrado as palavras de João Batista, quando Jesus estava vindo, ele disse: viu João a Jesus que vinha em sua direção, e João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E algo que se aplica a nós desse texto é que numa noite de Páscoa, Mateus capítulo 26, Jesus senta à mesa com os seus discípulos e ele então diz o seguinte: olha, daqui em diante vocês passarão a comer o pão
e a beber o vinho, porque esse pão é o meu corpo e esse vinho é o meu sangue que foi dado em favor de vós. A Páscoa marca a libertação do povo de Israel do Egito. E a ceia, Jesus então substitui o sinal da Páscoa agora para a ceia, e ele diz, essa ceia marca a libertação de vocês da escravidão do pecado para a vida eterna. Todas as vezes que nós ceamos, nós estamos comemorando essa Páscoa. Eu até já ensinei para a igreja que nós não comemoramos a Páscoa em si, porque a Páscoa é uma festa judaica. Nós comemoramos a ceia, porque tanto a Páscoa quanto a ceia simbolizam o quê? O Cordeiro morto para nos dar uma nova vida. Mas a ceia foi instituída por Cristo, então nós deixamos de comemorar a Páscoa para comemorar a ceia. Mas então, o que esse texto pode nos ensinar para o dia de hoje? Eu queria analisar com vocês, porque o texto nos mostra que a Páscoa deve nos lembrar de pelo menos 3 verdades importantíssimas. A primeira verdade, meus irmãos, que nós vemos no texto, é que é o começo de uma nova vida. Tudo que foi para trás agora ficou. Eles deveriam viver uma vida diferente. Eles estavam saindo da terra, estavam saindo da escravidão, estavam saindo debaixo de um Senhor e agora passando a viver debaixo de um outro Senhor, que era Deus. Aquela vida estava passando, tudo se ficou e era para ser deixado tudo para trás. Quando Deus manda eles comerem pães asmos, não era sem razão. É porque o fermento, ele precisa ser fabricado ali durante um período, e esse fermento, ele leveda toda a massa, e ele passa a, entre aspas, contaminar todos os alimentos. E o que Deus queria que o povo dissesse, olha, eu não quero que vocês tragam nada do Egito. O fermento do Egito é para ficar lá. Vocês vão comer agora pães feitos naquele momento sem nada do Egito. Esta é a ideia, uma vida nova. Aquilo que ficou, ficou. As ervas amargas era para mostrar o quanto eles sofreram lá no Egito. Sempre eles comiam ervas amargas para lembrar a vida amarga que era lá no Egito. E eles também deveriam, no versículo 11, aí diz, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Eles estavam à mesa, comendo o cordeiro. Lombo cingido é o cinto apertado, ou seja, a roupa pronta. Sandália nos pés, não tinha tempo para calçar. Cajado na mão. Saiam depressa dessa vida. Uma vida que tem sido uma vida de sofrimento, uma vida de escravidão, de idolatria. Estejam prontos para sair disso. Era isso que Deus estava dizendo para eles. É interessante que nós sempre temos a expectativa de uma nova vida chegando ali no fim do ano, né? A gente olha para trás e fala, meu Deus, eu não fiz nada do que eu queria fazer. Tem pessoas que colocam, né, os objetivos ali num papelzinho. Esse ano eu vou emagrecer. Eu disse que esse ano eu vou perder a barriga. Vamos ver, né? Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu quero me casar. Esse ano eu quero fazer isso. Esse ano... E aí a gente olha para trás, viu que não fez nada, né, nesse ano. Mas nós estamos em dezembro. Aí você fala assim, nossa, o ano que vem vai ser diferente. Vai começar a contar tudo de novo. Dia 1º de janeiro de 2025 vai ser um ano diferente. Tem igrejas que colocam por aí, o ano da virada, o ano da dupla honra, o ano disso, o ano daquilo. Meus irmãos, o que deve marcar o calendário nosso, do novo crente, é aquilo que Jesus fez por nós. Você não tem que desejar uma nova vida, um ano novo, um ano diferente. Você simplesmente tem que deixar as coisas velhas para trás e começar a viver aquilo que Cristo Jesus conquistou para nós. A palavra de Deus nos ensina também, por exemplo, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 14, ali Paulo registra algo fantástico para nós. Ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto,
Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu para nos dar uma nova vida, meus irmãos. Aquele cordeiro que morreu ali naquele lugar era para dar àquele povo uma nova vida. Eles sairiam de lá, era um novo calendário, uma nova contagem, as coisas velhas deveriam ficar. Foi isso que aconteceu com Cristo. Nós devemos viver agora para Ele. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meu irmão, isso é fantástico, porque quando nós olhamos para trás, nós podemos ser quem nós fomos. Poderíamos ser um assassino, poderíamos ser um adúltero, poderíamos ser pessoas maldizentes, poderíamos ser qualquer coisa. Mas quando nós vamos para Cristo Jesus, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Jesus renova tudo em nossa vida, é um novo calendário. Eu sou uma nova pessoa. Portanto, quando nós olhamos para o que foi feito lá no Egito, olhamos para o que Jesus fez na cruz, nós vemos exatamente isso, uma nova oportunidade de vida, uma vida diferente. O problema é que nós somos igual ao povo que Deus libertou do Egito. Ele nos dá uma nova vida, e a gente sofre nessa nova vida, porque fica olhando para trás e desejando coisas que nós deveríamos ter deixado de lado. Capítulo 12 de Êxodo, nós vemos a libertação, Deus instituindo a Páscoa como libertação daquela vida. Mas não passa nem 5 capítulos. Capítulo 16, versículo 3, quando o povo já estava no deserto, disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Deus disse: saiam daqui. Não olhem para trás, comam ervas amargas para vocês verem o quanto é um amargor. Mas agora, quando o povo estava liberto do Egito, eles olham para trás e dizem: eu queria estar lá comendo carne. Quantas vezes a gente olha para trás e deseja coisas de uma vida que nós não deveríamos desejar? Quantas vezes a gente chora e lamenta coisas que nós deveríamos já ter esquecido? Então nós sofremos pelo passado, um passado que nós já deveríamos ter riscado na nossa vida, mas desejamos. Houve muitas vidas que fizeram isso. A própria mulher de Ló, lembra da história da mulher de Ló, que é cantado pelas crianças? Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava sendo destruída por Deus por causa da injustiça, por causa da pecaminosidade. Mas a mulher de Ló olha para lá e deseja aquilo. Meus irmãos, sabe por que muitas vezes nós sofremos? Porque nós olhamos para o mundo e desejamos coisas que não deveríamos desejar. Às vezes nós desejamos a riqueza do ímpio. Nós desejamos a saúde do ímpio quando nós, de repente, temos uma saúde ruim. Nós começamos a desejar coisas e não pensamos que Deus vai destruir o ímpio com as suas riquezas, com a sua saúde e com tudo mais. E nós sofremos por isso. Sofremos. Então, o que nós deveríamos fazer? A gente precisa aprender a desenvolver o gosto por coisas da nova vida. Sabe? Isso é possível. É possível. Então, a gente, quando uma coisa assim muito humana que as pessoas falam, muito natural,
é que geralmente a gente é reflexo de 4 ou 5 pessoas com quem a gente anda. Com quem a gente anda. Então, se você só anda com quem come mal, você vai comer mal também. Você pode ter certeza disso. Alguém que quer parar de beber, mas anda só com quem bebe, como é que ele vai parar de beber? Como? Se ele fala assim, não, hoje eu não vou beber, mas está os amigos lá e fala assim, não, vamos tomar uma. E aí? Aí eu quero parar com isso, mas eu não consigo. Então ele vai sofrer por essas coisas. Mas quando nós desenvolvemos novos hábitos, nós passamos a gostar das outras coisas. Por que eu falo que muitas vezes, por exemplo, nós vamos ter o churrasco dos homens. Ah, isso é bom, é importante. Por que é bom a gente estar junto? Porque se nós desenvolvemos os nossos hábitos na igreja, junto, os homens junto, a reunião das mulheres, as mulheres juntos, trocando experiência, conversando, nós vamos desenvolvendo o hábito de gostar de coisas que nos edificam. Mas quando nós estamos distante de Deus, quando nós estamos pensando nas coisas que para trás ficaram, nós começamos a sofrer por essas coisas. Nós pensamos pouco nas coisas celestiais. Damos pouco valor a essas coisas. O que mais nós damos valor, infelizmente, é dinheiro, reconhecimento, sucesso na vida, na carreira. Isso é o que nós mais damos valor. E muitas vezes acabamos amando isso mais do que o Senhor e sofremos. Meus irmãos, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que representa a instituição da Páscoa. É isso que representa a ceia. Agora, além de uma nova vida, nós vemos aqui a libertação conquistada através, ou a nova vida conquistada através do Cordeiro. Isso também é muito importante de nós entendermos. Porque essa nova conquista, ou essa nova vida, não foi conquistada pela força de Moisés. Não foi conquistada pela engenhosidade do povo, não. Pelo contrário, era impossível que eles herdassem essa nova vida. Então, nós vemos que ali as famílias se reuniram para que eles pudessem ser salvos do juízo de Deus. Mas o que os salvou do juízo de Deus foi o cordeiro que eles sacrificaram. O cordeiro deveria ser perfeito. Vocês viram isso no versículo 5 do texto que nós lemos? Macho de 1 ano, um cordeiro perfeito. Sabe por quê que isso é necessário nós entendermos? Porque o único ser humano que viveu nessa vida e foi perfeito foi Cristo Jesus. Paulo, capítulo 2, em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que ele não conheceu pecado. Pedro também, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 22, ele diz que nele não se achou nenhum dolo. João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 5, também diz que nele não existe pecado algum. E por que eu estou enfatizando isso, meu querido? Porque se você confia que existe salvação para você em qualquer outro lugar que não seja em Cristo Jesus, abandone essa fé, abandone essa crença, porque o único cordeiro que não tinha pecado algum era Cristo Jesus. O único que veio a esse mundo e pode nos dar vida é Cristo Jesus. Pastor não pode salvar ninguém. Padre não pode salvar ninguém. Nenhum líder religioso não pode salvar ninguém. Nenhum santo dos apóstolos, nem São Pedro, nem São Paulo pode salvar alguém. Nem mesmo a tão abençoada Virgem Maria pode salvar alguém. Porque o único que foi perfeito nesse mundo foi Cristo Jesus. O único que entregou a sua vida, que morreu por causa dos nossos pecados, foi Cristo Jesus. É o sangue dele, assim como o sangue daqueles cordeiros que foram mortos naquela noite, é o sangue dele que nos cobre os pecados e que nos dá uma nova vida com Deus. E isso só foi possível
pela morte. O cordeiro teve que morrer, ser sacrificado. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Também vai mostrar para nós que Cristo Jesus, sendo perfeito Cordeiro de Deus, entrega a sua vida por nós. E é importante também nós entendermos que esse Cordeiro, ou esse sangue, ele serviria para nós, ou deve servir para nós, como sinal e também como sustento da nossa vida. Se você olhar aí no nosso texto, por exemplo, versículo 7, ele vai dizer que, olha, tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e nas vergas da casa, onde vocês comerem. Ali seria passado. Versículo 13 vai dizer, o sangue vos será por sinal. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. O sangue de Cristo é um sinal para que Deus não nos consuma. O sangue de Cristo é o que cobre os nossos pecados. Quando Deus olha para nós, Ele não leva em consideração os nossos pecados, porque o sangue nos cobre. O sangue de Cristo foi derramado. Meus irmãos, aquelas pessoas que estavam dentro daquela casa, eles eram pecadores. Eram idólatras, na verdade, adoravam os deuses no Egito. Deus não os destruiu, não foi por causa da bondade deles, mas foi por causa do sangue do Cordeiro que estava ali naquela porta. Se você quer ser salvo do juízo de Deus, do inferno que está reservado para aqueles que rejeitam a Deus, você precisa ir para debaixo do sangue de Cristo Jesus. É só o sangue de Cristo Jesus que é o sinal para que Deus não nos destrua. Hoje pela manhã ainda falei sobre isso, que Jesus está ali do lado de Deus Pai, como nosso advogado. E todas as vezes, se porventura alguém nos acusar, alguém disser, olha Deus, esse rapaz aí, esse seu filho fez esse pecado, Jesus está do lado de Deus Pai dizendo, Pai, pode perdoá-lo, porque eu paguei o preço por esta vida, eu paguei pelos seus pecados. E então, nós podemos descansar. Isso não nos dá liberdade para pecar, porque eu preciso entender que se eu amo mesmo a Jesus que morreu por mim, eu preciso entender que cada pecado que eu cometo foi a razão de Cristo Jesus ter ido para a cruz. Sempre que eu vivo uma vida de pecado, eu preciso sofrer por conta disso, porque foi por causa dos meus pecados que Cristo Jesus teve que morrer na cruz. Como eu vou viver uma vida de pecado se o meu Senhor, a quem eu tanto amo, morreu por eles? Isso me motiva a lutar contra os pecados e a viver para Cristo Jesus. É por isso que Paulo, no texto que eu li, na sua segunda carta, capítulo 5, a partir do versículo 14, diz que ele morreu para que a gente viva uma nova vida. Meus irmãos, coisas que Deus diz para nós, olha, não façam, deixe isso. Quando Deus diz para a gente deixar o dinheiro injusto, quando Deus diz para nós sermos fiéis uns aos outros, ao nosso cônjuge, quando Deus diz para nós não cobiçarmos, acredite, todas estas coisas nos fazem mal, por mais que aos nossos olhos pareçam ser coisas boas. Eu preciso viver para Cristo Jesus e lembrar que eu estou marcado por Ele. Também serviria de sustento para nós. O cordeiro seria morto e eles se alimentariam do cordeiro. Olha, em João capítulo 6, versículos 52 a 56, Jesus fala ali para eles, olha, vocês devem comer a minha carne e beber o meu sangue. Quem não comer da minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Aquele discurso em que os discípulos começaram a deixar Jesus e falaram, nossa, esse discurso é duro demais.
E que Jesus vira para os seus apóstolos, para os 12, e ao invés de dizer assim, olha, me dê uma chance, não vai embora não. Eu já até disse que tem muitas igrejas que pregam a Jesus assim, né? Dê uma chance para Jesus, como se Jesus precisasse de uma chance para nós que precisamos dele. Jesus vira para os 12 e diz, vocês não querem ir também? Mesmo diante daquelas duras palavras, Pedro diz, Senhor, para onde vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E como é que Jesus nos dá a comer e beber da sua carne e do seu sangue? É na ceia que ele fez isso. A importância de sempre declararmos, de sempre cearmos, está aí, porque é um alimento para a nossa alma. Jesus pega o pão e pega o vinho e diz, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, que foi dado em favor de vós. Fazer isso em memória de mim. Meus irmãos, Jesus é um verdadeiro alimento. E nós nos alimentamos dele todas as vezes que ceamos. Nós nos alimentamos dele todas as vezes que lemos a Bíblia e ouvimos a tua palavra. Você quer se alimentar desse cordeiro e ser salvo por ele? Não deixe de congregar, de ouvir as pregações, de cantar a ele, de ser alimentado por ele. Momentos como esse que nós somos alimentados por Cristo Jesus. Não deixe de participar da ceia. Portanto, se você tem vivido uma vida de pecado, fuja dela. Se você ainda não tomou uma decisão por Cristo Jesus, tome essa decisão, porque você não sabe o que pode acontecer com você ao sair dessa porta. Mas quando nós tomamos uma decisão por Ele, nós temos uma nova vida e nós temos alimento para essa vida nova que nós podemos viver com Ele. Mas em último lugar, meu querido, a Páscoa também nos lembra, e a ceia vai nos lembrar nisso, a nova Páscoa, nova instituição por Cristo, que deve ser um memorial perpétuo para nós. Quando nós olhamos aí no texto em que nós lemos, no versículo 14, vai dizer, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Nós devemos sempre lembrar disso, não podemos esquecer. A Páscoa, como eu disse para vocês, agora a ceia, porque na noite de Páscoa o Senhor Jesus agora institui a ceia, ela deve ser lembrada por nós, ela deve ser comemorada por nós, e ela também deve ser transmitida aos nossos filhos. Olha comigo, lá no versículo 24, ele vai dizer, guardai, pois, isto por estatuto perpétuo. Guardar é exatamente praticar, é lembrar. Versículo 25, e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito, lembrem dele, não deixem de fazê-lo. Versículo 26, quando vossos filhos perguntarem que rito é esse, respondereis, é o sacrifício da Páscoa. Aqui, meus irmãos, nós vemos a nossa necessidade, obrigatoriedade de comemorar isso sempre. Sempre cearmos, lembrando da morte e do sacrifício de Cristo Jesus. A responsabilidade de celebrarmos isso, porque é por Cristo que nós somos salvos. E a responsabilidade de nós, pais, ensinarmos os nossos filhos neste caminho, ensinar o que isso significa em tudo que nós aprendemos hoje. Portanto, meu querido, eu quero terminar nessa noite dizendo a vocês que aqui nós aprendemos que três coisas. Primeiro, que nós vivemos uma vida nova. Portanto, devemos deixar as velhas práticas, esquecer das coisas que não nos pertencem, olhar para frente, olhar para Cristo Jesus e viver para Ele. Deixe de viver para você mesmo. Eu tenho certeza que se você parar de viver para si próprio, parar de viver para trabalhar, viver para comer, viver para se divertir, viver para fazer tantas coisas desse mundo, se você parar disso e começar a viver para Cristo,
a buscar Cristo mais, a dobrar os seus joelhos, a vir para a igreja, a comemorar juntos com os irmãos, a fazer desse convívio o alvo da sua vida, eu tenho certeza de que muitos problemas da sua vida vai ser deixado para trás. E você vai passar a ter uma vida melhor com Cristo Jesus. Eu digo, não é por mim, é porque o próprio Senhor diz isso. Mas nós sofremos muito porque queremos viver para nós mesmos. De que adianta querer ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O Senhor Jesus nos convida a viver para Ele. Paulo chega a um momento da sua vida e diz que para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Se viver aqui é necessário para eu contribuir com vocês, eu vivo. Mas morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Talvez seja porque você esteja amando coisas demais nesse mundo que não deveria amar. Quando nós perdermos o medo da morte, entendendo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, é possível que aí a gente tenha abandonado a velha vida e agora estejamos vivendo para Ele. Para Ele. Viva isso. Outra coisa que eu disse para vocês, nunca confie em outra pessoa ou nunca confie em você mesmo. A salvação não vem por mérito, não é por nós, mas é somente por Cristo Jesus. Foi Ele quem derramou o sangue. Ele é o nosso alimento. Portanto, a glória é somente a Ele. Tudo depende dEle. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é tudo por Ele. Nada por nós. Como terminei o último ponto que eu disse para vocês. Pais, não deixem de ensinar isso aos seus filhos. Contem aos seus filhos. Sentem com eles em casa. Leiam a Bíblia com eles. Contem histórias para eles. Este ano, nós vamos, na escola bíblica dominical, aprender o catecismo menor. Catecismo de Westminster. É um dos nossos símbolos de fé. E nós vamos trabalhar isso desde as crianças até nós adultos. O ano todo trabalhando isso em conjunto. Os adolescentes, os jovens, adultos, as crianças. E nós temos materiais para vocês, pais, reforçarem em casa com os seus filhos. Ali, nesse ano todo, nós vamos aprender mais e mais do Senhor. Portanto, pais, não deixem de compartilhar a fé de vocês com os seus filhos. E então, meus irmãos, eu concluo no versículo 28, que diz, olhem o versículo 28, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Uma coisa é entender o que eu disse a vocês nessa noite. Outra coisa é colocar em prática. Eu acredito que vocês entenderam o que eu expliquei. E eu peço a Deus que todos nós coloquemos em prática. Você pode sair por essa porta do mesmo jeito que você entrou. Mas você pode sair também por essa porta dizendo, eu vou colocar tudo isso em prática. Em nome de Jesus. Qual vai ser a sua escolha? Vamos nos colocar de pé. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecer ao Senhor por aquilo que nós conquistamos em Cristo Jesus. Ou melhor, que fomos conquistados por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma nova vida em Cristo. Nos ajude a não desejarmos mais as coisas velhas, mas focar em Cristo Jesus e viver para Ele e buscar as coisas da nova vida. Senhor, que nós não possamos desperdiçar esse alimento que temos em nossas mãos, a palavra do Senhor o tempo todo, o convívio com os irmãos da igreja,
Que jamais deixemos, ó Deus, de apreciar essas bênçãos maravilhosas. Senhor, que nós possamos transmitir à próxima geração esses feitos do Senhor na nossa vida, para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos conheçam o Senhor Jesus assim como nós conhecemos. E assim, ó Deus, toda a nossa casa, todas as nossas famílias sejam alcançadas pelo Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar mais uma vez.